Olá, irmã, olá, irmão, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 21 de abril do ano de 2021, aniversário da morte de Tiradentes, feriado, estamos aqui para mais um momento de culto, de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos apresentar para você hoje, neste culto, nesta adoração, uma palavra que pregamos em dia 14 de junho, o último, mas ela fala a respeito de um valente, muito valente, um homem de fé, um patriarca que nas mãos de Deus fez proezas, Abraão. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e colocasse tua vida nas mãos de Deus para que o Senhor te use e que você receba a bênção que Deus prometeu a nós através de Abraão. Tu serás uma bênção, tu serás uma grande nação, tu serás pai de multidão. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus te guarde, Deus te abençoe e uma noite preciosa nas mãos do Senhor. Escuta essa palavra, Deus vai falar com você. Vai ser algo especial. O Senhor falou muito comigo, por isso que eu entendi de colocar esta palavra hoje, neste culto, para louvor da glória de Deus nas nossas vidas. O Senhor te abençoe. Um beijo enorme. A paz do Senhor Jesus. Até já. A paz do Senhor, irmãos, estamos em nome de Jesus, começando mais um culto de adoração ao Senhor. Muito bom estar com você neste dia, neste momento de estarmos buscando no Senhor uma palavra, uma orientação vinda dos céus. Eu quero compartilhar com os irmãos Provérbios 16, versículos 32 e 33. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Nós estamos vivendo neste mês a multiplicação na longanimidade. Temos falado sobre longanimidade ser a paciência. E aqui nessa passagem bíblica, o Senhor nos fala que é melhor o longânimo do que o valente. Quem é o valente? Aquele que ganha muitas batalhas, aquele que batalha por suas próprias forças. Mas o longânimo é aquele que governa o seu espírito. Este que governa o seu espírito tem muito mais valor para o nosso Deus do que aquele que toma uma cidade. A nossa batalha é o Senhor que vai nos socorrer, que vai nos ajudar, que vai vir com a direção. No versículo 33 fala: a sorte se lança no regaço. Quantos se falam, vou fazer isso? Se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas aquele que é sábio, mas aquele que teme ao Senhor, ao Deus verdadeiro, ao Deus Altíssimo, este tem a sua vida procedendo das mãos do Senhor. Então que você, meu amado, reconheça que Deus é contigo. Reconheça que cada batalha que você vencer não será pelas suas forças, mas será porque você está agindo com longanimidade, com paciência, buscando no Senhor a direção diária para a sua vida. Tenha este compromisso com o Senhor. Reconheça essa presença poderosa do Senhor, que te dará batalhas, que te dará vitórias em nome de Jesus. Tenha paciência. Seja longânimo. Seja aquele que busca a presença do Senhor para tomar qualquer decisão. Não haja pelos seus próprios pensamentos. Um pouquinho antes, no capítulo 16, o Senhor nos fala assim no versículo 3: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Seus pensamentos serão orientados por nosso Deus. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. É isso que o Senhor quer te ensinar. É isso que o Senhor tem falado à sua igreja. É isso que o Senhor deixou na sua palavra. Amém? Curve agora a sua cabeça. Vamos orar, falar com o nosso Deus Altíssimo, o Deus que tem toda a direção para as nossas vidas. Senhor, obrigado porque estamos com
contigo. Obrigado, Senhor, porque tu nos deixaste, meu Deus querido, esta preciosidade que é nos chegarmos a ti em oração, ó Senhor. Tu és, ó meu Deus querido, o Deus companheiro, o Deus presente, o Deus que nos ouve, o Deus que fala conosco. Obrigado, Senhor, por tudo, ó meu Deus querido, que o Senhor preparou e tem feito, preparado para aqueles que te amam, Senhor. Meu Deus querido, que possamos ser longânimos, pacientes, ó Senhor, em cada situação, em cada decisão, Senhor. Que não sejamos rápidos a querer a vitória numa batalha, mas que nós possamos, Senhor, ter a nossa vitória trabalhada pela mão do oleiro, o Deus que cuida, o Deus que faz, o Deus que nos abençoa, que quer o melhor para as nossas vidas. Senhor, dirige esses momentos de culto que estamos contigo, ó Pai. Fala aos nossos corações e aceita, Senhor, cada lar que está abrindo as suas portas, ó meu Pai querido, para a tua entrada, o teu falar, o teu agir, a tua adoração vinda a ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu tenho aqui a minha oferta. Eu quero que você também pegue aí a sua oferta, a sua gratidão, colocando nas mãos do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18, fala assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão tinha no seu coração a cultura do dízimo, de entregar ao Senhor a 10ª parte de tudo quanto chegasse à sua vida. E ali, Abraão entrega ali, depois de todas as batalhas, ele entrega a 10ª parte dos despojos que ele havia recebido, uma verdadeira fortuna, porque ele reconheceu que o seu socorro veio de Deus. Amado, o seu socorro tem vindo de Deus. O Deus Altíssimo é o Deus cuidador. Invista na presença de Deus, invista com entrega de vida, invista com entrega de oração, invista com entrega de bens nas mãos do Senhor e creia, Ele estabelecerá a bênção sobre a sua vida. Levante a sua mão, levante a sua oferta, em nome de Jesus, vamos entregar nas mãos do Deus Altíssimo, nas mãos do Deus do socorro. Senhor, em Ti, Senhor, nós investimos, ó Senhor Jesus, a nossa oferta, a nossa vida, a nossa gratidão. Abençoe, Senhor Jesus, estes lares, ó meu Pai, que estão sendo colocados, ó meu Deus querido, em oração nas Tuas mãos, que nada venha faltar, que a provisão venha de Ti, Senhor, que o Senhor seja o socorro bem presente nas horas que forem, ó Senhor Jesus, colocadas nas tuas mãos, ó meu Pai, para a tua direção e o teu socorro, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe estas vidas, abençoe com a tua graça e com o teu amor, no nome de Jesus, Senhor. E desde já, meu Deus, nós agradecemos, ó meu Deus, pela tua bênção e pela tua fidelidade, meu Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos amados, ó meu Pai. No nome de Jesus, abençoe esta igreja, meu Deus. Abençoe a igreja no mundo, ó meu Pai querido, para que todos, ó meu Deus, consigam ganhar almas a Ti, ó Senhor, saquear o inferno. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos agora ouvir a palavra do nosso amado pastor João Gouveia. O Senhor te abençoe. Olá, irmãs, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que damos início a mais este culto de adoração e de louvor a Deus. E é muito bom estarmos reunidos, conversando com Deus, abrindo a palavra de Deus, adorando o nome do Senhor, glorificando a Ele e enaltecendo
toda a sua glória, o seu poder e a sua sabedoria. Vamos orar para darmos início à meditação na palavra de Deus? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua presença conosco. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra é aberta. E pedimos a ti que o Senhor nos dirija, ó Senhor Santo, através do teu Espírito Santo, a meditarmos em tua palavra, que é força para nós, que é alimento e que realmente nos dá a condição de viver para o louvor da tua glória. Abençoe, Senhor amado, cada família, abençoe cada membro da família que agora está reunido, ouvindo esta palavra. Onde esta palavra está chegando, Senhor, que a tua bênção seja ordenada de uma forma especial a cada um. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar para você abrir a tua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 14. Ele fala a respeito de uma guerra que Abraão travou justamente contra 5 reis para trazer de volta o seu sobrinho Ló. E esta guerra que é travada é uma guerra que não é comum, é uma guerra especial, porque existe uma história colocada aqui sobre a vida de Abrão e sobre a vida de Ló. 2 homens que conheciam o Senhor e que entendiam bem como é que seria sua vida diante de Deus e que fizeram as suas escolhas. E que chega um momento que Ló é sequestrado, ele é levado cativo por uns homens que abordaram a sua casa, abordaram a sua cidade. Ele estava vivendo ali em Sodoma e o levaram cativo. E a informação, a notícia chega a Abraão de que o seu parente, que o seu sobrinho estava cativo. E Abraão, rapidamente ouvindo que o seu irmão, diz a Bíblia, por conta de ser do mesmo sangue, estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa. Eu estou lendo o versículo 14 do capítulo 14, que eram 318 homens, e perseguiu-os até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu. E os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda. Tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E quando ele termina de fazer essa grande conquista, aparece diante dele a Melquisedeque, rei de Salém. E lhe traz pão e vinho, diz o verso 18 do capítulo 14 do livro de Gênesis. E a Bíblia nos esclarece que este Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha quanta informação. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo, como leu agora há pouco a pastora Ângela. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre.
estes que tomem a sua parte. Esse texto sempre me fascinou, porque quando nós lemos na Bíblia a respeito de Melquisedeque, uma série de coisas vem à nossa mente. Por conta da condição que ele aparece no texto e da condição que ele desaparece do texto. Ele parece realmente uma figura, assim, com pouca explicação. Uma figura que nos dá aso a pensarmos muitas coisas a respeito dele. E a palavra aqui nos apresenta este homem vindo de Salém, rei de Salém, sacerdote em Salém, que vai ser a futura Jerusalém, que foi a sede, que foi a capital do trono de Davi, quando ele conseguiu reinar sobre as 12 tribos. Então é um local que nos traz muita informação de operação divina. Um local que foi outrora também habitado por povos que tinham outros deuses, que tinham outros compromissos espirituais, mas que Deus já olhava e via esse local como um local que seria o local do poder do seu povo na terra, do estabelecimento da matriz, da capital do seu povo na terra. E esse sacerdote chamado Melquisedeque, você vê que a palavra nos informa que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Que essa terra, que era chamada terra de delícias, terra de provisão, terra de substância de provisão, foi-lhe dada como uma terra esplendorosa. E é interessante que quando Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra e da sua parentela e vir para uma terra que o Senhor lhe mostraria, ele sai das imediações, justamente aqui da Babilônia. E quando nós vemos este rei comparecer numa hora de triunfo do homem de Deus, traz para nós uma mensagem muito importante. Uma mensagem que nos traz não só informação, como bênçãos espirituais. Quando Melquisedeque se aproxima de Abraão, nós precisamos lembrar que quando o gado de Ló e de Abraão cresce e eles são multiplicados, e parece que os pastores de um e de outro começam a se desentender até mesmo por conta do espaço. O espaço fica pequeno para conter a grande bênção que Deus deu para esses seus filhos. É mais ou menos como uma roupa que fica pequena para o nosso filho, porque o nosso filho cresceu. E a roupa já não lhe atende mais. O local onde eles estão pastoreando já não lhes atende mais. Mas não porque o local era ruim, pelo contrário. Porque as bênçãos que Deus lhes deu foi de sobremaneira grande, que realmente ultrapassou os limites territoriais, as fronteiras do local onde eles estão. A bênção do Senhor foi tal que eles têm dificuldade de conviver com o seu gado, com os seus pastores, com a sua propriedade, com a sua riqueza, com a sua fortuna, com a sua prosperidade naquele local. E vocês sabem, Abraão era um aristocrata. Abraão era um cavalheiro, um gentleman mesmo. E ele, pela sua postura de fé, pela sua postura de proximidade a Deus, ele vira para Ló e fala: Ló, fique à vontade. Escolha para que lado você vai. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E Deus será contigo. E Ló, muito vivo, ele olha para a esquerda, olha para a direita e ele vê Sodoma. E ele vê Gomorra. E ele vê as cidades urbanas. Ele vê a pompa das cidades urbanas. Ele vê o progresso das cidades urbanas. Ele vê o comércio das cidades urbanas. Ele vê, na realidade, aquele giro financeiro que existia ali. Ele vê que os imóveis valiam mais. Ele vê que a propriedade, a especulação era maior. E ele fala: olha, eu fico então do lado de Sodoma. Eu fico do lado de Gomorra. E Abraão olha para o outro lado e vê que é uma terra que não tinha essa provisão, que não tinha essa urbanidade, que é uma terra que ainda não estava
totalmente possuída, quer uma terra mais rústica. Ele fala, tá bom, então eu vou para os... Você fica com o lado da planície e eu vou para o lado mais acidentado. Mas não é simplesmente uma forma de colocar, não é simplesmente uma aparência de boas falas, de boas maneiras, não é não. O coração de Abraão estava trabalhado pelo Senhor. Ele sabia que assim, tudo que viria à mão dele é Deus que ia lhe dar. Tudo que ele receberia é Deus que ia lhe dar. Ele tinha segurança de que a bênção de Deus estava ordenada a ele. Embora as circunstâncias aparentemente não lhe fossem favoráveis. E ele vai para aquela terra rústica e o Senhor começa a trabalhar na vida dele. Ló fica com aquela terra mais valiosa e também existe o trabalho de Deus na vida dele. Só que passa um tempo não muito longo, um tempo até curto. E 3 cidadãos especiais chegam até a tenda de Abrão. E Abrão os identifica. Ele vê que um é o anjo do Senhor, o próprio Jesus, ladeado de mais 2 anjos. E Abraão se acorre a eles rapidamente e pede que a sua mulher prepare pães à fartura. E ele prepara o melhor cordeiro, o cevado, diz a palavra, e apresenta para aqueles homens. E aqueles homens dizem para ele aquilo que ele estava querendo ouvir já de algum tempo. Daqui a 1 ano, por estes momentos, a tua mulher vai segurar o seu bebê. Você conhece o texto, recentemente ainda pregamos sobre esse texto. E quando fica claro que a bênção vai ser cumprida e que seu filho vai chegar, e parece que aqueles homens vão adiante, o anjo do Senhor fala, Abrão, eu não vou te esconder nada porque você é meu amigo. Esses 2 anjos vão agora para Sodoma e Gomorra porque elas serão destruídas. E Abrão conversa com ele, fala daqueles, se houver 50 justos. E você lembra, ele vem caindo até chegar a um número ínfimo e o Senhor fala, se houver esse número pequeno, eu vou poupar a cidade. Mas a cidade não é poupada. E além de tudo isso, aquele local que Ló achava que era, aos seus olhos, tão maravilhoso, agora está totalmente destruído. E o local simples que Abrão toma para si, está hoje com benfeitorias, está hoje com progresso, está hoje, naquele momento de Abraão, um local valioso, e a promessa agora vai se cumprir, daqui a 1 ano o filho está na tua mão. Abraão intercede, o anjo do Senhor fica com Abraão, os 2 anjos vão a Sodoma e Gomorra cumprir a destruição, e as coisas ali acontecem. Sabe, irmãos, Deus tem formas de nos abençoar que nós nem entendemos. Nós estamos vivendo esse mês de junho uma bênção tão especial, vivendo a multiplicação na longanimidade. O que significa ser longânimo? É ter longo ânimo, é ter um ânimo alongado, é ter um ânimo esticado, é ter um ânimo trabalhado, é ter um ânimo realmente assim elástico, ser paciente, como a pastora Ângela nos ensinava agora há pouco, é estar na presença de Deus, é ter a sua multiplicação na longanimidade. E na palavra, o melhor exemplo que nós temos de longanimidade é o próprio Abraão. Ele ouviu a voz de Deus sempre e sempre esteve paciente para, mesmo no seu erro, voltar atrás, se consertar e deixar Deus operar na sua vida. Mas conforme o tempo ia passando, ele foi aprendendo com o Senhor e foi ficando cada vez mais longânimo, cada vez mais paciente, cada vez com o seu ânimo mais levantado. Desistência não era com ele, abandono não era com ele, negligência não era com ele, desistir do plano não era com ele. A paciência era com ele, esse ânimo longo era com ele. O tempo passa e vem a notícia para ele. Os homens saquearam as terras onde mora Ló, teu sobrinho, e o levaram. E levaram as mulheres, e levaram as crianças, e levaram toda a propriedade. E Abraão imediatamente conta os seus criados
era uma grande multidão que trabalhava para ele, a prosperidade havia chegado de uma forma muito grande para ele, porque na realidade ele tinha uma multiplicação dentro da longanimidade que o Senhor e ele tinham em paridade, tinham em acordo, tinham em concerto, tinham impacto. O Senhor que havia dito para ele no capítulo 12 aqui de Gênesis: de ti farei uma grande nação. Você será o pai de todas as famílias da terra. Você será pai de multidão. E ele ouve tudo aquilo, e ele não tinha em casa nenhum herdeiro, mas ele pacientemente espera. Chega um momento que ele se deixa levar pela amargura, pela dúvida, pela tristeza, pelo ânimo de dor do coração da sua esposa, porque ele não tinha filho, e ele consente de se casar com Agar, serva da sua esposa. Ele podia, de acordo com as leis da região onde morava, ter mais de uma esposa. E ele toma a escrava, a secretária, não sei como dizer, a serva de Sara, e tem com ela um filho. E ela também é uma mulher que tem suas perplexidades, as suas dúvidas. Sara muito temerosa, se sentindo humilhada porque não tinha um filho. Agar temerosa, porque não sabia qual seria a reação da sua senhora. Ela grávida, ela sente que a sua senhora não está se cabendo em ciúmes. Ela mesma tem a ideia, mas agora que ela está aguardando um filho do seu marido, ela começa a deixar a vida de Agar insuportável. Agar acaba tendo que fugir para o deserto, você conhece a história. O anjo do Senhor comparece com ela. O que você está fazendo aqui no deserto? Você será mãe de uma grande nação. Volte para a casa de Sara. Não é o momento de você sair. Em outras palavras, você não está pronta. Seja longânima. Volte para a casa do teu marido. Volte para a casa da tua senhora. Tenha paciência. Sirva mais um pouco. E ela volta e vive mais 17 anos na casa de Sara. 17 anos. E aí chega um momento em que as coisas mudam. E Sara diz: ela precisa partir. Ismael não vai herdar com Isaac. Ela precisa ir embora. Mas Deus já havia preparado tudo. Agora ela já está um pouco mais preparada, embora ela não saiba disso. Abraão não quer aceitar o assunto, vai conversar com Deus. E Deus fala: Abraão, fique tranquilo. Eu estou no negócio. Não sou eu que te prosperei em tudo. Não sou eu que estive contigo em tudo. Eu estou no negócio. E Deus acompanha, sob vistas próximas, a vida de Agar e a vida de Ismael. Abraão, quando ela vai embora, coloca sobre seus lombos a provisão. Ele coloca água e coloca pão. Quer dizer, a provisão, a responsabilidade de provisão que eu tinha agora é tua. Você está por tua conta. Provisão está nos teus lombos. Quando acaba a comida, acaba a água, ela senta para morrer, coloca o seu filho. E o anjo do Senhor novamente encontra com ela. O mesmo Senhor que esteve com ela 17 anos atrás e fala: volta, serve um pouco mais tua senhora. Ele agora fala: por que você está aqui? Por que você está chorando? Lembra que eu te disse? Você será mãe de uma grande nação. O teu filho vai ter 12 príncipes. E ele vai ser o príncipe do deserto. E você vai ser a rainha do deserto. E eu estarei com vocês e os abençoarei. Imediatamente ela tem uma visão, ela que estava chorando, achando que o filho está morrendo, que as coisas tinham acabado para ela. Ela vê claramente um poço. E ela pega a água e serve o seu filho. E a Bíblia nos relata que ela cria o seu filho, e ela, como era de ascendência egípcia, encontra uma parenta da sua descendência, uma egípcia, como esposa do seu filho, e o seu filho tem os seus 12 príncipes, e realmente ele é galardoado pela nação árabe, e naquele deserto da Arábia, ele foi um homem muito importante, e durante séculos foram ditos o seguinte, que os mercadores e os homens que plantavam, os homens que colhiam e os homens que vendiam eram chamados de ismaelitas. E ele, na realidade, era um homem que tinha um grande adestramento com o arco.
E como ele estava no deserto, era muito importante, era muito valiosa a sua ferramenta. E com aquele arco ele abatia os animais, e ele trazia comida, e ele realmente se tornou um homem próspero, e a sua mãe uma mulher próspera. E vê, mas ele era um homem atribulado, porque ele vem de um filho de um pai da fé. Então ele tinha a ousadia da fé, ele tinha a ousadia de Abraão, mas ele tinha a insegurança de Agar, ele tinha as dúvidas de Agar, ele tinha os medos de Sara, patroa de Agar. Ele cresceu nisso, ele viveu nisso, foi um homem atormentado. Mas Deus agora diz para Abraão, daqui a 1 ano, tua mulher vai segurar um filho. E Isaac é tido como homem da paz, como um patriarca da paz, como um patriarca da tranquilidade, um homem sereno, longânimo tanto quanto seu pai. E agora Deus fala para Abraão aqui, Abraão, tá aí, teu sobrinho foi saqueado, foi preso, foi raptado, foi levado, seus pertences, sua família. E Abraão reúne os 318, os criados de Abraão, os homens que realmente o serviam. E ele pega aqueles homens e sai atrás, para saquear e para ver e para correr mesmo atrás e trazer Ló de volta. E a Bíblia diz que isso ocorreu, porque Deus era com ele. Ló, que imagina ter ficado com o melhor, precisa ainda de Abraão para ter o melhor. Porque Abraão, que ficou aparentemente com o pior, tem o melhor. Qual é o segredo de Abraão? Nós vemos aqui na presença de Melquisedeque. Quase que certamente Abraão já era ministrado por Melquisedeque, que da terra que ele vinha, certamente ele conheceu Melquisedeque. Certamente ele teve os primeiros contatos com o único Deus através dessa escola que Melquisedeque pertencia e fazia parte. Porque o pai dele, pai de Abraão, era um fazedor de imagens de escultura. Mas o Senhor o escolhe para que ele o sirva, para que ele saia de Ur, na Caldeia, e que venha para uma terra que o Senhor prometeu para ele, e que ele seria pai de muitas nações, que seus filhos serão tantos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E agora, para quem ele vai dar glórias a Deus pelo trabalho que aconteceu? Ele conseguiu trazer o seu sobrinho de volta. Seu sobrinho está em segurança. Tudo está em segurança. O rei está agradecido a ele. Mas ele não está satisfeito simplesmente com isso. Ele quer fazer aquilo que ele sempre fez. Ele quer fazer a sua doação. Ele quer fazer aquilo que o Senhor havia ensinado para ele. Eu te dou a minha prosperidade. E se você quiser conservá-la, não esqueça de cumprir com o nosso conserto. Ele tinha no seu coração o prazer de fazer a sua doação. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Melquisedeque lhe serve pão e vinho, antevendo para nós o sacrifício de Cristo na cruz, antevendo para nós a santa ceia que nós participamos mês a mês. Pão e vinho o sacerdote oferece para ele. E mais, o abençoa. A bênção do Senhor é que realmente faz a diferença. Na antiguidade, os homens levavam isso muito a sério. Abraão levou isso muito a sério. O povo semita levou isso muito a sério. O povo judeu levou isso muito a sério. Muito a sério. Ele pega aquele pão, aquele vinho, participa com o sacerdote, com o rei de Salém. Ele o abençoa da seguinte forma, ele diz assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Ele reconhece que Abraão serve ao único Deus, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Parar um pouquinho aqui. Quais são os teus inimigos hoje, homem de Deus? Quais são os teus inimigos hoje, mulher de Deus? Quais são os teus inimigos hoje, família de Deus? A bênção do Senhor é sobre a tua vida. O pão e o vinho é servido a você mês a mês, numa renovação de votos, numa renovação de conserto, numa renovação de aliança, numa dependência do suficiente Jesus que passou pela cruz do Calvário para nos fazer mais do que vencedores.
E Abraão simplesmente, como falou a pastora, já pega uma fortuna. Era o despojo que eles trouxeram de volta, das coisas que haviam sido levadas de Sodoma, de Gomorra, e das coisas que eventualmente pegaram daqueles reis. E agora ele pega essa fortuna dele, que para Melquisedeque levar para Salém, ele deve ter tido muita ajuda, porque ele foi muito carregado com ouro, com pedras preciosas, com fazendas de tecido para fazer mudas de roupa, com especiarias, com alimentos nobres, com bebidas nobres, enfim, o que tinha de melhor. Abraão não teve dúvida nenhuma. Ele separou e entregou com toda a alegria da sua vida. E simplesmente ele reconhece que aquele sacerdote foi mandado ali para lembrá-lo, para abençoá-lo. E certamente ele não foi à toa. Ele foi porque o próprio Abraão deve ter mandado um mensageiro e dito para ele: venha para cá porque eu tenho que receber uma bênção das tuas mãos. E eu tenho que entregar nas tuas mãos o dízimo do despojo que Deus me deu e é abundante. Venha para cá e venha guarnecido porque eu preciso estar com você. E eles se encontram. A presença desse sacerdote do pão e do vinho nos mostra pelo escritor do livro de Hebreus que esse sacerdote, o seu sacerdócio, é a ordem que fez o sacerdócio de Jesus. Ele diz claramente que Jesus não era um sacerdote pela ordem levítica, mas que Jesus era um sacerdote pela ordem de Melquisedeque. E como Melquisedeque não apresenta no texto a sua genealogia, Jesus apresenta uma genealogia do seu corpo, mas ele apresenta também uma genealogia de sem pai, sem mãe, porque ele é um Deus incriado. Então, na forma como homem, ele tinha uma genealogia de Maria e José. Mas na forma de Deus, ele não tinha genealogia alguma, porque ele é incriado, ele não tem começo, ele não tem fim. Olha as bênçãos que Abraão recebe. Mas Abraão não recebeu essas bênçãos de uma forma particular só para ele. Essas bênçãos, segundo o livro de Gálatas, escrito por Paulo, a carta aos Gálatas, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós somos hoje os herdeiros de Abraão, pela ordem de Melquisedeque. Não simplesmente pela nação judaica, mas pela ordem de Melquisedeque, que é anterior. Essa bênção é sobre a nossa vida. Eu não sei como está aí a tua vida, eu não sei qual tem sido a tua oração, eu não sei o que você está pedindo, qual a tua necessidade, eu não sei qual que foi o reclamo que chegou à tua porta dizendo: olha, há uma grande necessidade. Para Abraão chegou a seguinte notícia: tem uma grande necessidade, teu sobrinho está preso, sua família está presa, seus bens foram roubados, ele foi totalmente saqueado, ele foi realmente humilhado, ele foi carregado, ele foi levado embora, ele está totalmente sem ser a pessoa que ele é. Ele perdeu todos os seus direitos, porque o roubaram, o lesaram de absolutamente tudo. E Abraão olha para a direita, para a esquerda e recolhe o que ele tem, 318 valentes. E a palavra de Deus para Abraão, no capítulo de número 12, no verso 2, foi: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Essa bênção é extensiva a nós. A Abraão chegou à sua necessidade. Ló precisa ser resgatado. Aparentemente era impossível, porque ele estava realmente nas mãos de gente poderosa. Mas maior é Deus. Maior é Deus, que não nos deixará jamais ir além daquilo que nós podemos suportar. E Deus prepara Abraão e vai lá e faz um grande resgate. Não sei que notícia chegou para você e qual a situação que você está passando, mas eu sei que o Deus de Abraão, o Deus da fé, o Deus do patriarca da fé, ele é contigo. E nós vamos orar e ele vai te abençoar. Dependa dele. Faça como Abraão. Ló escolheu depender de sua visão. Abraão escolheu depender de Deus. Às vezes é mais fácil para nós dependermos do que vemos. Corrermos atrás daquilo que nós achamos que é melhor. Mas Abraão ficou com a palavra de Jesus na profecia retro: os sinais seguirão os que creem. E ele ficou aparentemente com o pior, mas Deus fez do pior o melhor. E Deus satisfez a ele de todas as formas. Saiba que nós estamos vivendo um momento que o Senhor profetizou da seguinte forma, lá em Isaías capítulo 44, verso 3. Porque do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Hoje o Espírito do Senhor está conosco.
E essa graça é sobre a nossa vida. Deixa o Senhor te abençoar de uma forma especial. Olha, eu quero orar com você, para que o Senhor possa, na realidade, fazer com todas essas bênçãos, se aproximando de você, e você ser realmente uma labareda gloriosa nas mãos dele. Lembre-se sempre, vê que aqui existe alguma série de disciplinas que ficam implícitas. Abraão conversou com Melquisedeque, porque Melquisedeque foi a pessoa que o instruiu na fé. Abraão prestou cultos com Melquisedeque porque ele o instruiu na fé. Ele pegou pão e vinho de Melquisedeque porque é como se fosse a sua igreja local. É o local onde ele seria abençoado de uma forma tenra e direta. Todas essas disciplinas é para você pensar, para você imaginar e para você se apropriar e para você ser um vitorioso. Eu vou orar com você agora. Qual que é a notícia que tem chegado? É pandemia, é corona, como é que é o nome dessa doença? Gente, me ajuda aí. Covid. Meu irmão, maior é Deus. Maior é Deus. Qual a tua necessidade? Maior é Deus. É um emprego? Maior é Deus. Uma enfermidade? Maior é Deus. Uma falta de paz? Maior é Deus. Vamos orar? Nosso sacerdote Jesus Cristo está aqui para ouvir a nossa oração. Vamos falar com ele? Leve a sua, do teu jeito, da forma como você fala. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora juntamente com essa irmã, com este irmão, com esta amada, este amado, para que as bênçãos da tua graça cheguem às suas mãos. E que, Senhor eterno, ele tenha a resposta para aquilo que ele precisa. Da mesma forma que Abraão foi lutar, confiando em ti, quando o Senhor disse para ele que poderia ir, e levou aquilo que o Senhor deu em suas mãos, os homens que estavam com ele, 318, contra um grande exército. Pai, as bênçãos do Senhor foram com ele. Nós sabemos que as suas bênçãos nessa geração são com o teu povo. Nós queremos te agradecer pela morte do teu filho na cruz, pela salvação, pelo perdão dos pecados, por nosso nome estar escrito no livro da vida, pelo memorial que o Senhor escreveu a nosso respeito e que o Senhor vem nos ajudando a cumprir dia a dia e nós temos sido tão abençoados. Obrigado, Senhor. Tem uma palavra em nosso coração, que é a gratidão. Ela que está nos ensinando a ser longânimos. Ela que está nos ensinando a ter paciência. E vemos a multiplicação. Como nós vimos a multiplicação na vida de Abraão. Como nós vimos a multiplicação na vida de Ló. Nós vemos hoje a multiplicação de bênçãos da graça, de bênçãos da unção, de bênçãos da tua presença, de bênçãos do teu poder e também de bênçãos físicas para o nosso corpo e de todas as coisas que precisamos. O Senhor tem nos cercado com a vida eterna e nós temos vivido essa graça já nesse momento. Obrigado, Senhor, por tua porção, por tua presença, por teu Espírito Santo. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco e vamos estar juntos, louvando e adorando a Deus. Saiba de uma coisa, com Deus as coisas funcionam. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele que tem as suas mãos estendidas e operando Ele, quem impedirá? Deus abençoe você, um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Amo você, um beijo enorme. Deus te guarde. Vamos nos abençoar? Vamos lá. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre. Salvador, e ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil.